Fala galera, tudo beleza? Rafão na área. Vamos fazer a correção do nosso simulado e ver se houve alguma dúvida. Vou corrigir aqui as questões explicando para vocês. Beleza? Vamos, simulado na tela. Outro de elevador. O nosso textinho. Luiz Fernando Veríssimo, né? Aqui é o nosso autor. Luiz Fernando Veríssimo. É muito de crônica, né? É muito de texto narrativo, trabalhando ali característica do dia a dia. Beleza? Então vamos lá. Ascende, diz o ascensorista. Depois eleva-se para cima, para o alto, escalando. Quando perguntavam sobe ou desce, respondia a primeira alternativa, depois dizia descende. Uma para baixo, cai controladamente. A segunda alternativa, gosta de improvisar, justifica-se. Mas como toda arte tende para o excesso, chegou ao preciosismo. Quando perguntavam sobe, respondia é o que veremos, ou então, como a Virgem Maria. Desce, dei. Nem todo o mundo compreendia, mas alguns o instigavam. Quando comentavam que devia ser uma chatice trabalhar em elevador, ele não respondia, tem seus altos e baixos. Como esperavam, respondia criticamente que era melhor do que trabalhar em escada, ou que não se importava, embora o seu sonho fosse um dia comandar alguma coisa que andasse para os lados. E quando ele perdeu o emprego porque substituíram o elevador antigo do prédio por um moderno, automático, daqueles que tem música ambiental, disse, era só me pedirem, eu também canto. Beleza. Então o texto vai trabalhar um aspecto mais do cotidiano, uma linguagem bem mais simples, bem tranquilo. Beleza? Então vamos lá. A característica marcante do ascensorista é a substituição de termos comuns, sobe e desce, por expressões mais complexas ou poéticas. O que essa atitude revela sobre o personagem no contexto do trabalho? Letra A. Um profundo desinteresse pelas normas do prédio, demonstrando rebeldia e desatenção. Isso não é comentado no texto, não mostra quais são as normas e que ele está violando, então essa A está errada. Uma tentativa de transformar uma atividade mecânica e repetitiva em algo criativo e artístico. Ele até fala aqui que eu gosto de improvisar. Ó, ele até menciona aqui. Então a letra B fica legal pra gente, tá? Letra B fica bacana. Gabarito, letra B. Uma dificuldade real de comunicação, já que os passageiros raramente o compreendiam. Ele não fala, né, dessa dificuldade real de comunicação. Pelo contrário, ele fala que existe a comunicação, só que é uma comunicação totalmente diferente, né? Uma estratégia para confundir os usuários, não é isso que ele tenta fazer, não há esse objetivo de confundir, né, ludibriar, beleza? 2. Mas como toda arte tende para o excesso, chegou ao preciosismo. Indica um ponto de virada na narrativa. Qual foi a consequência desse preciosismo para a interação com os passageiros? Essa questão aqui, do ponto de vista da narrativa, né? A gente tem os passageiros passaram a admirá-lo. Isso não é falado. O diálogo tornou-se impossível, pois o ascensorista parou de responder as perguntas. Não. Ele começou a responder de uma maneira muito mais difícil, muito mais poética, né? Então, a função informativa da linguagem foi prejudicada, gerando respostas que nem todos compreendiam. A ideia era, sobe, o que ele tinha que informar, que é a função, né, informativa. Sim, sobe ou não, desce. Então isso foi gerando que uma ideia de passageiros ali, né, de pessoas que não compreendiam. Então a letra C tá legal. O prédio tornou-se um centro cultural famoso devido às performances no elevador. Isso não é falado, está extrapolando o texto. Beleza? No final do conto, o ascensorista é substituído por um elevador automático com música ambiente. Ao dizer era só me pedirem, eu também canto, ele expressa uma crítica irônica. Opa, saiu sem querer. Uma crítica irônica à impessoalidade da tecnologia que valoriza o entretenimento padronizado em vez da presença humana. Você tem uma crítica irônica. Eu também faço isso, pô. Era só me pedir. Então, para que botou essa tecnologia se eu consigo fazer a mesma coisa que ela faz, tá? O seu desejo genuíno de mudar de profissão e seguir carreira como cantor profissional. Genuíno, não, isso é falado. Uma aceitação conformada de que as máquinas são superiores. Não.
Até ele fala, era só me pedir, pô. Não precisava botar. Ela não faz nada que eu não consiga fazer. O arrependimento por não ter mostrado seus talentos, isso não é passado no texto. Então o que a gente tem é a letra A. Uma crítica irônica à impessoalidade da tecnologia, que valoriza o entretenimento padronizado, né? A tecnologia ela não é pessoal, então essa impessoalidade não vai ter esse contato humano, né? Beleza? Quando questionado sobre a monotonia de trabalhar no elevador, o personagem nega o clichê de que a vida tem seus altos e baixos. Essa negação reforça a ideia de que o personagem. Então vamos lá. Reforça a ideia de que o personagem tinha vergonha da sua profissão e preferia não discutir os detalhes do seu cotidiano. Não, essa ideia de tinha vergonha, isso não é passado pra gente. Era uma pessoa pessimista que não conseguia ver o lado positivo e engraçado da vida. Pessoa pessimista? Rejeitava o óbvio e o lugar comum, buscando sempre uma perspectiva original ou crítica sobre sobre sua realidade. Principalmente aqui, ó, sempre uma perspectiva original ou crítica. Então a letra C tá legal. Acreditava que trabalhar em escadas seria muito mais fácil e menos cansativo fisicamente. Não, ele fala exatamente o contrário, né? Então a resposta pra gente é a letra C. Beleza? Então aqui, 4 questõezinhas baseadas no texto, bem tranquilas para você treinar a ideia de informações que estão no texto, informações que extrapolam. Agora vamos ver o restante do simulado. Mas como toda arte tende para o excesso, chegou ao preciosismo. Como toda arte tende para o excesso, chegou ao preciosismo. Esse como no início, né? Aí ele quer a oração destacada classificada como. Aqui tem verbo e aqui tem verbo, certo? Quando você trabalha a classificação de oração, é muito importante você ver a classificação desse conector, né? Que no caso é o como. Vê se esse conector aqui você não consegue colocar um já que. Ok? Já que toda arte tende para o excesso, chegou ao preciosismo. Então isso aqui vai expressar para a gente uma causa, é um motivo, né? Isso aqui vai expressar para a gente uma consequência, ou seja, um resultado, tá? Então essa primeira oração aqui é uma oração adverbial causal. Beleza? Então aqui é causal, letra A. Tomar cuidado com esse como, tá, galera? Por quê? Quando você usa esse como ele pode ser causal, tá? Esse como ele pode ser comparativo. Como ele pode ser causal, ele pode ser comparativo e ele pode ser conformativo. Beleza? Esse sendo causa geralmente vem no início da frase. Você consegue ver uma ideia de motivo, razão, já que. Essa comparação, né, esse como, que é comparativo, é a mesma ideia do tal qual. E conforme você tem, né, comparativo e conformativo, né? Botei conforme, que é a conjunção. Deixa eu só ajeitar aqui para você. Conformativo, que é a ideia de conforme. Certo? Então, é de acordo, segundo, conforme, né? Mas ali em cima, porque toda arte tende para o excesso, já que toda arte, né? O fato de toda arte tender para o excesso faz chegar ao preciosismo, né? Então você tem uma ideia ali causal, você tem uma ideia de motivo. Isso aqui é motivo, certo? E o motivo é a causa. Okay? A consecutiva é a consequência. A consecutiva é a consequência. Beleza? Ação alternativa em que o termo destacado funciona como um pronome pessoal. Pronome pessoal é aquele que vai fazer referência às pessoas do discurso. Ok? As pessoas do discurso. Isso é um pronome pessoal. E aí, quando você trabalha essas pessoas do discurso, são quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Certo? Que são locutor, interlocutor e assunto. Acende, dizia o ascensorista. Esse o aqui, ó,
está acompanhando a sensorista, que é o nome que se dá àquela pessoa. Já que a sensorista é um substantivo, esse o aqui tem que ser artigo, que é o artigo que acompanha o substantivo. Ok, galera? Beleza? A primeira alternativa, esse A está acompanhando a alternativa, então esse A aqui também é um artigo. Mas alguns os instigavam. Esse instigavam aqui está complementando o verbo. Opa! Pronome pessoal, do caso oblíquo, completa verbo, tá? E esse o aí, você provavelmente colocaria na linguagem do teu dia a dia como um ele. Quando esse o completa verbo, você pode trocar por ele, ou o a você pode trocar por ela, e você percebe que é de quem fala, isso aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo. Então, gabarito já seria a letra C. Embora o seu sonho, o outro está acompanhando o sonho, se acompanha um substantivo, é um artigo. Ok? Então, pronome pessoal, o a ou os as, vão se ligar a verbos, funcionando como complementos verbais. Você pode ver que no dia a dia a gente chamaria de ele ou de ela, beleza? E você consegue ver uma percepção bem legal aqui. Nem todo mundo compreendia. A forma verbal destacada está conjugada em determinados tempo e modo da língua portuguesa. Essa alternativa aqui contém um verbo conjugado no mesmo tempo verbal. O compreendia, que é o verbo compreender, né? Quando ele assume esse ia, ele faz o pretérito imperfeito do indicativo. Não é subjuntivo, tá? É pretérito imperfeito do indicativo. Show? Se você tem um verbo de primeira conjugação, o pretérito imperfeito é o vá. Se você tem um verbo de segunda ou de terceira conjugações, segundo é o ER, terceiro é o IR, né? Aqui, ó. Você vai ter o IA. Essas são as desinências aqui do pretérito imperfeito. Como no caso compreender é um verbo de segunda, vai ficar compreendia, tá certo? Tá? Perdeu e substituíram, aqui os dois são pretérito perfeito. Os dois são pretérito perfeito. Embora o seu sonho fosse, aqui, com o que você tem que tomar cuidado? Fosse é o verbo ser no pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito é o tempo. Subjuntivo é o modo. Repare que a questão quer só no mesmo tempo verbal. Tempo é pretérito imperfeito, aqui é pretérito imperfeito. Aqui é indicativo, aqui é subjuntivo. São modos diferentes, mas é o mesmo tempo, tá? Então, o gabarito é a letra B. Caraca, mas pô... É, filho, toma cuidado, tá? Canto é presente e desce também é presente, tá? Eu desço, tu desce, ele desce. Presente do indicativo. 8. Respondia criticamente que era melhor do que trabalhar em escada. O elemento destacado é classificado morfologicamente como conjunção, pronome relativo, conjunção, pronome indefinido. Bom, pronome indefinido não é, né? Pronome indefinido teria que dar uma ideia vaga, que indefinido é coisa que ele não faz. Respondia criticamente que era melhor do que. Quando eu falo que era melhor, esse melhor significa que é mais bom, né? Só que como eu não posso usar o mais bom, eu uso a forma sintética melhor. Mas ainda assim eu estou numa ideia adjetiva. E aí quando eu falo era melhor do que, esse do que funciona pra gente dentro do grau comparativo do adjetivo. E aí quem é que você tem dentro de um grau comparativo? A conjunção comparativa. Sem sombra de dúvida. Ok? Então quando eu falo assim, ele é mais alto do que o pai. Mais que é comparação.
E aí esse mais é um advérbio e o que é uma conjunção comparativa. Beleza? Então aqui você tem também uma conjunção comparativa. Gabarito, letra C. Ah, mas não tem o mais. O melhor é o mais bom, pô. Do mesmo jeito que o pior é o mais ruim, tá? Então você tem uma ideia de comparação sim ali. 9. Ele quer, tem como correta. Há um verbo transitivo direto. Quando comentavam, quem comenta, comenta algo. Quando comentavam isso aqui é o objeto direto. Então o objeto direto aqui tem que ter a um, tá? Podemos observar a presença de um sujeito oculto. Quando comentavam que devia ser uma chatice trabalhar em elevador, esse comentavam aqui, galera, tem como um sujeito eles, né? Tem como sujeito eles. Só que eu não tô vendo o eles aqui, né? Eu não tenho essa expressão clara para mim quem é o eles, né? Então aqui, na verdade, é um sujeito indeterminado. É um sujeito indeterminado. Há uma oração subordinada reduzida, que devia ser uma chatice, isso. Ou seja, isso devia ser uma chatice. E aí o isso é sujeito. Então toda essa oração aqui também é sujeito. Tá? Então tem uma oração reduzida, 1 e 3. Gabarito delta. Beleza? Gabarito delta. E aí tem outro textinho aqui. O outro texto fala o seguinte: no início do texto, o ato de tecer da moça é apresentado como uma atividade que une necessidade e criação. O que o TA representa para ela nesse momento da narrativa? O que parece para ela, né? Acordava ainda na penumbra, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiras da noite. Logo se sentava ao tear. Tudo o que fazia era tecer. Nada lhe faltava, na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamar. E logo o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, batia suavemente as lançadeiras, tecendo leite no copo de cristal. Pelo meio-dia desenhava com um fio de lã o sol, para que o calor não se afastasse. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Esperou o dia seguinte, com capricho, começou a traçar o tapete que lhe daria companhia. Tecia o chapéu de pluma, o rosto de barba, o corpo aprumado, os sapatos engraxados. Estava pronta a tecer o último fio de prata do ponto final quando bateram a porta. Nem precisou abrir, o moço entrou, tirou o chapéu de pluma, foi ficando na sua vida. Mas logo o marido descobriu o poder do tear. Não teças mais o sol, disse ele. Tecer o sol é desperdício de tempo. Tece uma casa melhor, tece palácios, tece cofres para guardar nossa riqueza. E a moça tecia e os dedos doíam, e a vontade sumia, enquanto o marido apenas contava os lucros. Então, o ato de tecer a moça é apresentado uma atividade que une necessidade e criação. O que o tear representa para ela nesse momento na narrativa? Um fardo doméstico a impedia de conhecer o mundo exterior, ele não fala isso, né? Ele não fala isso. Um instrumento de poder e autonomia, capaz de suprir todos os seus desejos e necessidades. Tudo que ela queria, ela ia ali teava, certo? Uma ferramenta de trabalho cansativa que visava apenas o lucro financeiro. Para ela, não. Para ela, não. A gente vai ter isso pro marido. Um castigo imposto pela solidão, da qual ela não conseguia escapar. Um castigo imposto pela solidão, da qual ela não conseguia escapar. Na verdade, ela fazia isso e depois ela percebeu que ela estava sozinha com o marido, né? Então não foi um castigo o ato de tear. Então aqui está errado.
aqui vai ter correção para a gente, é a letra B, que é um instrumento de poder e autonomia, capaz de suprir todos os seus desejos e necessidades. Beleza? Então, a gente fecha as 10 questões do nosso simulado. Espero que você tenha entendido. Tamo junto e até a próxima. Em apenas 2 minutos eu vou te mostrar por que esse concurso de agente comunitário de saúde e agente de endemias é um dos melhores concursos para você que mora no Rio de Janeiro. Primeira coisa, a quantidade de disciplinas. Tá cada vez mais difícil você encontrar um concurso com tão poucas disciplinas como esse. Nesse concurso você vai ter que estudar apenas português, legislação do SUS e conhecimentos específicos do cargo. Para você que vai fazer o concurso de endemias, conhecimentos específicos de agente de endemias, e para você que vai fazer o cargo de agente comunitário de saúde, conhecimentos específicos da função do agente comunitário de saúde. O primeiro motivo é a quantidade de disciplinas. O segundo motivo é que esse é um concurso de natureza municipal. Isso significa que a concorrência é muito menor que de concursos federais. Por exemplo, no INSS e no Banco do Brasil nós tivemos aí mais de 1 milhão de inscritos, enquanto que em concursos como esse, no município de Maricá, tem apenas de 3 a 5 mil inscritos. Então o segundo motivo é a concorrência. O terceiro motivo para você fazer esse concurso é o salário. Embora não seja o salário mais alto do serviço público, a gente está falando de 2 salários mínimos que somam R$ 3.600, mais 20% de insalubridade, que somam em torno de mais R$ 670. E além disso, a Prefeitura de Maricá ainda dá um vale alimentação de R$ 650 na moeda da cidade. Somando tudo, a remuneração passa dos R$ 4.200, quase chega a R$ 4.300. Um concurso pouco concorrido, com poucas disciplinas e uma boa remuneração. Serve como um concurso de escada para você se estabilizar e depois procurar outros concursos melhores. Se você está procurando um material completo para estudar para esse concurso, então você achou. Aqui você vai ter teoria completa, exercícios comentados e corrigidos pelos professores, além de simulados, materiais em PDF, um grupo de alunos para você tirar dúvida diretamente com os professores e todo o suporte que você precisar, além, claro, de atualizações gratuitas pós-edital. E tudo isso por apenas R$ 347. Agora, eu ainda vou te dar um cupom de desconto de 10%. Para isso, só aplicar no momento de fazer o pagamento o cupom PUPILO10. Tá interessado? É só clicar no botão que está aqui abaixo ou no link que está aqui abaixo ou fazer a leitura do QR Code que está aqui na tela. Te encontro lá no nosso curso. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está me assistindo. Passando muito rápido dessa vez, porque a gente vai corrigir as 10 questões do nosso simulado de SUS para a prova de agente de combate a endemias da Prefeitura Municipal de Maricá. Fica comigo que a gente vai conseguir ir muito longe, valeu? Tamo junto aí. Preste atenção aqui comigo, ó, que eu vou colocar na tela agora. Então tá aí para você, tá? Vamos à primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta apenas princípios doutrinários do SUS. Gente, todas apresentam princípios do SUS, tá? Só que não são princípios doutrinários em todas elas. A que apresenta somente princípios doutrinários é a letra C, e apresenta todos eles: equidade, integralidade e universalidade. Os princípios executivos, os princípios que vão fazer coisas, né, e não vão pensar coisas, são a regionalização, a descentralização também, tá? Participação da comunidade, enfim. Mas os princípios doutrinários ou filosóficos são equidade, integralidade e universalidade. Pega muita gente que tem muita gente que coloca princípios do SUS em um único bolo, quando na verdade há essa diferenciação na lei, tá? 12. A Lei 8080 de 1990 estabelece os fundamentos organizacionais do Sistema Único de Saúde, definindo sua composição institucional e a natureza das ações e serviços que o integram. De acordo com o artigo 6º da Lei 8080 de 1990, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução de ações 1. De vigilância sanitária, 2. De vigilância epidemiológica, 3. De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Gente, todas essas daqui estão... Opa, quero pegar a caneta, vamos lá. Vou pegar a ponta do laser melhor, mas todas essas daqui estão corretas, perfeito?
tá? Então, o que é correto é o que está nas opções 1, 2 e 3, opção letra E, perfeito? A 13. A organização das ações de vigilância e controle de endemias no Brasil passou por importantes transformações institucionais ao longo das últimas décadas. Na década de 70, ocorreram mudanças na estrutura do Ministério da Saúde, com a criação de órgãos voltados para campanhas de saúde pública e reorganização das atividades sanitárias. Posteriormente, com a criação do SUS, novas estruturas administrativas foram instituídas e ampliou-se o processo de descentralização das ações de saúde para estados e municípios. Além disso, mudanças legais redefiniram a nomenclatura e as atribuições dos profissionais responsáveis pelo controle de endemias, consolidando sua atuação na vigilância em saúde no território. Considerando esse contexto histórico e institucional, assinale a alternativa correta. A. A Lei 11.350 de 2006 instituiu o Sistema Único de Saúde e criou oficialmente a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. B. A Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, SUCAM, foi criada após a implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, em 2018. Gente, que isso? C. Com a criação do SUS, as ações de vigilância em saúde passaram a ser centralizadas exclusivamente no Ministério da Saúde, sem participação de estados e municípios. Muito pelo contrário, né, gente? D. A denominação Agente de Combate às Endemias foi oficialmente adotada em todo o território nacional a partir da Lei 11.350 de 2006, que também definiu suas atribuições profissionais. Isso aí. E a Política Nacional de Vigilância em Saúde determinou a extinção das ações de combate a vetores, priorizando apenas, a palavra do mal aí, atividades de vigilância sanitária. Gente, letra D é certa, tá? A Lei 11.350 de 2006, ela serve para criar o agente de combate a endemias, regularizar a profissão, bem como do agente comunitário de saúde, tá? Não tem nada a ver com instituir o SUS, nada disso. É a única que está certa é a D. Todas as outras têm situações muito esquisitas, como, por exemplo, falar que a SUCAM foi criada em 2018. A SUCAM é muito mais antiga, começa lá na década de 50, tá? Que é o antigo órgão responsável pelo cargo que vocês estão concorrendo. Em 1975, por recomendação da 5ª Conferência Nacional de Saúde, foi promulgada a Lei 6.259, de 1975, que foi instituído qual sistema de vigilância? Gente, o único que a gente estudou, tá? Letra E, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, tá? Não tem nenhum desses outros, não. Tem que só tomar cuidado que, olha só, ele coloca a sigla ali no final, né, na B, SNVE aqui, ó. Só que a gente está falando do outro SNVE, tá? Essa daqui nem existe. 15. A Estratégia de Saúde da Família, anteriormente conhecida como Programa de Saúde da Família, constitui um dos principais pilares da atenção primária à saúde no Brasil. Tendo como base esse tema, analise as seguintes assertivas. Opção 1. A Estratégia de Saúde da Família atua com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento contínuo das famílias. Sim, bacana, tá certo. Opção 2. As equipes de saúde da família são compostas obrigatoriamente apenas, ou palavra do mal, já sabemos que está errado, ó, por médicos e enfermeiros sem a participação de outros profissionais. Cadê o ACS? Cadê o técnico de enfermagem? Cadê o dentista? 3. A atuação das equipes é territorializada, ou seja, cada equipe é responsável por uma população definida em uma área geográfica específica. Ou seja, a gente só tem a 1 e a 3 como certas. Perfeito? Certinho, essa daqui tranquila. A questão do SUS é muito mais direta, muito mais fácil de a gente explicar. Vamos lá, 16. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, o PNAB, que tem a Estratégia da Saúde da Família como eixo central, assinale uma de suas diretrizes. E aí, gente, o que é diretriz do PNAB? A única, né? População adscrita, descontinuidade do cuidado, pelo amor de Deus, atendimento secundário, infraestrutura, ambiência, não tem nada a ver, nada a ver. Passa longe de qualquer coisa isso daí, tá? 17, fica comigo aqui, volta para mim, tá? Sobre a portaria número 2436 de 2017, assinale a alternativa incorreta. Olha só que questão perigosa, gente. Opção A.
O ACS e o ACE devem compor aí uma equipe de atenção básica ou uma equipe de saúde da família e serem coordenadas por profissionais de saúde de nível superior. Sim, vamos ver, né? B. Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar fato à autoridade de saúde responsável pelo território. É uma atribuição exclusiva do agente de combate a endemias? Gente, exclusivismo é muito forte para isso, né? Mas vamos lá. C. A gestão municipal deve articular e criar condições para que a referência aos serviços especializados ambulatoriais seja realizada preferencialmente pela atenção básica. Sim, tá certo, a gente quer incorreta, né? D. A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades. Certinho também. E todas as equipes que atuam na atenção básica deverão garantir a oferta de todas as ações e procedimentos do padrão essencial. Perfeito, a gente nem falou disso, mas é isso aí mesmo, tá? É importante que vocês saibam disso. Tudo que tem que ser oferecido no padrão essencial é para todas as clínicas, todas as UBS que existirem. Agora, o gabarito que a questão nos dá é a letra A, dizendo que, o gabarito ele dá a letra B. Mas a letra A tem um erro, gente. A B está errada mesmo, né? É exclusivo do agente fazer esse tipo de notificação? Não. Mas o que está errado na A? O ACE, ele não é obrigatório de existir na equipe de saúde da família, tá? Então, ele existe sempre vai existir dentro do município, mas não é obrigatório nem ser de uma equipe de atenção básica e nem de uma equipe de saúde da família. Nem EAB e nem ESF, perfeito? Então a A também está errada. Se falasse só do ACS na equipe de saúde da família, estava certo. Como não fala, ela também está errada. Tá? Essa aí é uma questão que seria anulada. Tá? 18. Bem rápida essa daqui, né? Uma das principais bases legais do sistema de saúde brasileiro, que regulamenta o funcionamento do SUS, estabelecendo como devem ser organizadas e executadas as ações e serviços de saúde em todo o território nacional. A lei a qual se refere a descrição é 8080, de quando? 1990, opção letra B. Tá? A lei que organiza, a lei orgânica do SUS é a lei 8080 de 1990. 19. A participação social no SUS ocorre principalmente por meio dos conselhos de saúde, conselho, órgão colegiado permanente, e das conferências de saúde. Beleza, essas instâncias são previstas na Lei 8.142 de 90, que garante o controle social no âmbito do Sistema Único de Saúde, possibilitando a participação da comunidade nos processos de planejamento, fiscalização e avaliação das políticas públicas de saúde. Muito bom. Com relação às conferências de saúde, elas devem ocorrer a cada 2, 3, 6, 4 ou 5 anos. É igual a Copa do Mundo, é igual a eleição, a cada 4 anos. Fechou? Não esquece disso também, é importante. 20. A última. O Sistema Único de Saúde precisa ser organizado em diversos níveis de atenção e assistência à saúde, para que funcione de forma adequada. Desse modo, os serviços oferecidos são agrupados de acordo com o grau de complexidade necessário para acolher as demandas da população. Sobre esse tema, é correto afirmar o quê? Que opção A? A atenção especializada é dividida em dois elementos, atenção primária e secundária, que são, respectivamente, média e alta complexidade, que significa ser ambulatorial e especializada no hospital. Não é isso não, né? Será? Vamos ver. B. A média complexidade é composta por serviços especializados, encontrados em hospitais e ambulatórios, e é considerada uma porta de entrada do SUS. Média complexidade, porta de entrada, sobretudo por meio das unidades de pronto atendimento. Ah, sim, UPAs e SAMU. Beleza, dá para entender. As unidades básicas de saúde fazem parte da atenção primária à saúde, onde são realizadas ações e atendimentos voltados, sobretudo, à prevenção de doenças e à promoção da saúde. Gente, está muito certo essa C, né? C de certo mesmo. Vamos ver as outras. D. Hospitais gerais de grande porte, hospitais universitários, santas casas e unidades de ensino e pesquisa fazem parte do nível de média complexidade da atenção especializada. Será?
A alta complexidade é composta por serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios, envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia e oftalmologia, entre outras especialidades médicas. As unidades de pronto atendimento, UPAs 24 horas, se enquadram nesse nível. Gente, vamos lá. Opção C é certa. Mas as outras têm um pouquinho de verdade, quase, né? Ó, a atenção especializada é dividida em 2 elementos. Já erra aí, né? A gente tem a secundária e terciária. Especializada é secundária e terciária, tá? Que são, respectivamente, média e alta complexidade. Não, média e alta complexidade são secundária e terciária. Fechou? Você fala primária e secundária, é básica, né? Baixa complexidade e média complexidade. Vamos lá. B. A média complexidade no SUS é composta por serviços especializados, encontrados em hospitais e ambulatórios, e é considerada a porta de entrada do SUS, sobretudo por meio das unidades de pronto atendimento, UPAs e do SAMU. Gente, muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado, porque o serviço especializado encontrado em hospitais, ele já é secundário. Apesar dele falar uma verdade que UPAs e SAMU são porta de entrada, conta essa mentirinha aqui, falando dos serviços especializados. Tá? Enfim, hospitais gerais e grande porte não são nível de média complexidade, são de alta complexidade. E alta complexidade é sim composta por esse monte de coisa, mas a UPA não é parte da média da alta complexidade, sim da média complexidade. Fechou? Então só tomar cuidado que ele troca um termozinho ali com outro e faz a gente cair do cavalo. Cuidado. Uma questão extra, tá? Vamos lá. De acordo com a Lei 8080, as ações e serviços públicos de saúde obedecem a determinados princípios, alguns originalmente previstos na redação da lei, outros acrescentados posteriormente. A resposta da questão está nisso, gente. Tá? Assinale a alternativa que corresponde ao princípio incluído na Lei 14.679 de 2023. Falamos dessa lei? Não, não falamos. Mas olha só as opções que ele te dá. Tá? A proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários, em especial atenção à identificação de maus tratos, de negligência e violência sexual praticado contra crianças e adolescentes. Isso está na Lei 8080? Já? Já está, porque isso já é da Declaração de Direitos Humanos. Então já entra na lei. Agora, organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica, em geral, aí não, isso é novidade. Isso cheira a novidade, gente. Tá? A gente não fala nunca disso na Lei 8080. Tá? C. A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. A gente falou disso. Então isso está na Lei 8080 que a gente conhece. B. O direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Também está certo. Então, o pulo do gato está aqui. Você pode não conhecer a Lei 14.679 de 2023, mas você conhece os pontos principais da Lei 8080, que estão na lei desde a sua criação. Ou seja, se eu sei que A, C e D estão desde a criação da Lei 8080, não faz sentido que eu marque elas, faz sentido que eu marque apenas a B. É a única que a gente nunca viu falar nada a respeito. Todas as outras a gente ouviu falar a respeito na Lei 8080. Ela conta com pontos sobre isso, mas a Lei 14.679 de 2023 não tem nada que fale a respeito dela, não. Perfeito? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido acompanhar. É tudo muito rápido. Se quiser, diminui a velocidade do vídeo. Se não, você assiste de novo, pega caderno, coloca papel na mão, escreve daqui, escreve dali. Faz do teu jeito, faz da tua forma, da melhor forma para você. Mas não para de estudar. Fechou? Fica com Deus, um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo. É um prazer imenso estar aqui com vocês agora, gravando mais uma aula, na verdade, a correção do simulado de conhecimentos específicos para a prova de agente de combate a endemias. Quero que você saiba que esse momento ele é muito, muito, muito importante dentro do seu teste de conhecimento, daquilo que você vai começar a se sentir preparado ou não para realizar a prova. É um momento muito importante, porque você vai conseguir rever conceitos que talvez você tenha achado que sabia bem e não estavam tão bem assim, e outros que você tem plena convicção que não é o teu forte, e você vai ver, não, até que eu sei isso daqui sim. Então é um momento muito interessante, muito legal, que vai fazer total diferença na hora da prova de vocês, tá? Resolvam outras questões, continuem estudando,
não parem de estudar em momento algum, porque essa dor de parar, estudar, dedicar tempo é momentânea, mas a aprovação ela é eterna. Valeu? Então fica comigo aí, presta bastante atenção, qualquer dúvida encaminha para o meu e-mail, enfermeirocaiozamba@gmail.com, e vamos nessa, vamos para a correção. Então esse é o nosso simuladão. Vamos nessa então, gente. Atenção comigo aqui, ó. Sou eu, professor enfermeiro Caio Zamba. Questão número 21. A gente pegou algumas provas que já aconteceram esse ano e ano passado, tá? E algumas questões a gente pegou das mesmas provas, para vocês sentirem quando as provas elas tratam mais ou menos da mesma coisa, do mesmo assunto. Enfim. Primeira questão, então, que a gente tem para resolver. Considerando a ocorrência de acidente ocupacional envolvendo material potencialmente contaminado durante as atividades de campo, qual deve ser a conduta imediata do agente de combate às endemias à luz dos protocolos de biossegurança e vigilância de agravos relacionados ao trabalho? Opção A, continuar trabalhando normalmente. B, realizar higienização local, notificar o acidente e buscar atendimento. C, ignorar o acidente, pois durante a atividade de campo acidentes não representam risco algum. D, apenas cobrir o ferimento sem nenhuma preocupação. Ou E, relatar apenas 40 dias após 40 dias do ocorrido. Gente, vamos lá. Trabalhando normalmente, jamais, tá? A gente tem aqui a questão, a letra B, sendo o nosso gabarito. E, de fato, isso tudo aqui é muito importante. Realizar a higienização local, notificar o acidente. Mas lembra disso, o buscar o atendimento, ele vai ser sempre a prioridade a depender da gravidade daquilo que aconteceu. A gente falou disso quando falou de acidente com os animais peçonhentos, tá bom? Aqui no caso a gente está falando de material potencialmente contaminado. Nunca pode deixar de buscar atendimento, perfeito? Nunca pode deixar também de notificar o acidente. Se não houver disponibilidade para você higienizar o local, você não tem que ficar procurando o local para higienizar antes de proceder o atendimento e notificar o acidente, tá bom? Mas isso daí tá bem certo. Né? Pô, ignorar o acidente? Jamais. Apenas cobrir o ferimento? Gente, de nenhuma forma, tá? Relatar apenas 40 dias depois do ocorrido? Gente, também não, tá? Questão 22. Mesma prova. Durante a aplicação de inseticida em sua área de atuação na zona urbana do município, o agente de combate às endemias realiza atividades sem máscara, sem luvas e sem proteção ocular. Assim, diante da situação exposta, qual o principal risco ocupacional envolvido? Opção A, risco químico. B, risco biológico. C, risco ergonômico. D, risco físico. Ou E, risco psicossocial. Tem nem o que discutir, né, gente? Inseticida é um produto químico, ou seja, o risco ele é químico. Fechado? Então, opção letra A. 23. Considerando as características ecoepidemiológicas da doença de Chagas na região amazônica, especialmente relacionadas às condições habitacionais precárias e à presença de vetores domiciliares e peridomiciliares, qual conduta ou orientação do agente de combate a endemias é mais adequada para interromper a cadeia de transmissão e reduzir o risco de novos casos no território? Realizar a administração de antibióticos profiláticos? B, controle ambiental e melhoria habitacional? C, estímulo à vacinação para a doença de Chagas? D, consumir açaí ou caldo de cana sem certificação de higiene? Ou E, incentivar a matar o barbeiro esmagando? Gente, só uma tem sentido, tá? A letra B, perfeito? Antibiótico profilático, pelo amor de Deus, não existe essa orientação por parte do ACE. O ACE ele não vai lidar com medicamento, tá? Ele não vai prescrever medicamento diretamente. Quem faz isso é o médico. E antibiótico profilático não é nenhuma prática comum da doença de Chagas, perfeito? Controle ambiental e melhoria habitacional, perfeito. Vamos fazer uma casa com menos frestas, com menos espaço para surgir aí casinha de barbeiro? Aí sim, tá? Estímulo à vacinação para a doença de Chagas. Legal, né? Se existisse uma vacina para a doença de Chagas, essa daqui poderia ser certa, mas não existe, né? Consumir açaí ou caldo de cana sem certificação de higiene. Gente, isso daqui, na verdade, é um risco para adquirir a doença de Chagas, perfeito? Por outra via que não havia picada e evacuação do barbeiro.
Fechou? Então isso aqui é que a gente chama de orofecal. Incentivar a matar o barbeiro esmagando. Isso daqui também se torna um risco, perfeito? Se esmaga o barbeiro, ele coloca todo o micro-organismo que está dentro dele para o lado de fora, podendo contaminar quem esmagou, tá? Então isso daqui a gente também diz que é um risco, tá errado. Não é o que a gente vai orientar a pessoa a fazer, tá? 24. Agora a Prefeitura de Monteiro. Essa daqui é bem tranquila, né? Só vou dar uma dica para vocês. A Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, é instituída pela letra E, né, gente? A Portaria 2436 de 2017. Se você tiver dúvidas aí, uma coisa que você tem que decorar antes do número da lei é o ano. Show? Ela é de 2017. Tranquilo? Então, nessa daqui, por eliminação, você já tiraria outras duas. E, geralmente, quando você tem uma questão que tem duas partes na resposta, né, como é o caso dessa daqui, o número de lei e o número de ano, geralmente a coisa certa vai aparecer duas vezes, tá? Então, toma cuidado com isso daí. E é bem perspicaz mesmo, porque o número é bem parecido, mas é 2436. Guarda esse número, você não pode esquecer. Questão aprendizado, número 25. Gente, é uma Prefeitura Paula Freitas, tá? O que a gente precisa lembrar aqui? Poxa, a gente já falou a respeito da história natural de doenças, do ciclo epidemiológico, fatores que propendem o indivíduo a ficar doente e deixam de propender para isso, tá? Isso é uma proposta de Livio e Clark, a questão já fala, e busca explicar o processo saúde e doença por meio da interação entre agente causador, o hospedeiro e o meio ambiente. Tá? Esse modelo ele vai dividir o desenvolvimento da doença em dois períodos, pré-patogênico e patogênico. Isso significa o quê? Que o período pré-patogênico ele fala da exposição do indivíduo a determinadas coisas que podem deixá-lo doente. Enquanto patogênico é quando ele já foi muito exposto a determinadas coisas e está adoecido já, tá? Então tomem cuidado com essas definições, tá bom? Auxiliando na compreensão das medidas de prevenção e controle de doenças. Com base, então, no texto, marque V para verdadeiro e F para falso, ou seja, a respeito de HMD. A história natural das doenças considera a interação entre agente, hospedeiro e meio ambiente no desenvolvimento das doenças? Sim, né, gente? Está certa. O período pré-patogênico corresponde ao momento em que surgem sinais e sintomas da doença? Não, gente. Pré-patogênico é quando o cara está exposto a fatores que podem fazê-lo adoecer. Patogênico é sim, aí sim, quando surgem sinais e sintomas da doença. Próxima. O período patogênico ocorre quando o indivíduo apresenta manifestações da doença e pode necessitar de tratamento. Perfeitamente. É isso aí sim. Tá verdadeiro também. As ações de promoção da saúde e proteção específica estão relacionadas ao período pré-patogênico. Sim, a gente promove saúde e protege saúde para que o cara não venha a entrar no período patogênico, ele não venha a ficar doente. Sendo assim, a gente marca verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tá? Qual a alternativa correta, então? Opção letra A. Show de bola? VFVV. Vamos lá. A raiva humana é uma zoonose de letalidade praticamente total, exigindo vigilância constante, identificação imediata de acidentes suspeitos e orientação adequada à população. Beleza, estamos falando de raiva. Durante uma atividade de campo no território, o agente de combate às endemias é informado de que um morador foi arranhado por um cão desconhecido, que apresentava comportamento agressivo e salivação intensa antes de fugir. Considerando os princípios da vigilância epidemiológica, o controle de zoonoses e as condutas recomendadas em casos suspeitos de exposição ao vírus da raiva, marque apenas uma única alternativa que apresenta a orientação inicial correta, ou seja, todas as outras vão estar erradas, a gente tem que descobrir o porquê estão erradas também, tá? Aguardar 10 dias para observar se o cão retorna ao local antes de acionar a unidade de saúde, evitando notificações desnecessárias. Não, gente. O acidente aconteceu, já precisa ser notificado, tá bom? Mesmo que não tenha raiva envolvida. Orientar o morador a procurar imediatamente a unidade de saúde para avaliação e indicação de profilaxia pós-exposição, comunicando caso à equipe. Pô, lindo, perfeito. Isso daqui tá certinho, tá? Aqui tá errada. Vamos deixar aqui o xizinho. Recomendar apenas, ó a palavra maligna aí, higienização local do ferimento e uso de curativos, sem a necessidade de busca imediata por atendimento.
Gente, nada a ver. Ele tem que buscar, sim, atendimento imediato. Informar o morador que apenas mordidas profundas oferecem risco de raiva, não havendo necessidade de avaliação em casos de arranhões. Erradíssimo também, tá, gente? Então, a gente tem a B sendo o nosso gabarito. Fechou? Vamos seguir? A leishmaniose visceral é um agravo de grande importância epidemiológica no Brasil, associado à presença do vetor Lutisomia longipalpis, a condições ambientais favoráveis e a circulação do parasito entre cães e humanos. O agente de combate às endemias atua diretamente na identificação de fatores de risco no território, na vigilância ambiental e orientação preventiva da população. Em uma área com registro recente de casos humanos e caninos, compreender os princípios da vigilância e prevenção é essencial para reduzir a transmissão da doença. Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que representa a sequência correta. Opção A. A presença de matéria orgânica acumulada em quintais favorece o abrigo e a reprodução do vetor da leishmaniose visceral. Legal. Opção B. Cães infectados desempenham um papel importante na manutenção do ciclo de transmissão, podendo atuar como reservatórios do parasito. Opa! Será? Sim, né? É verdade. A transmissão da leishmaniose visceral ocorre diretamente de pessoa para pessoa. Ih, que besteira que falaram, né? Não dependendo da presença do inseto vetor. Essa está errada. A segunda a gente pode ter uma certa dúvida, né? Porque a gente lembra que o cão ele não transmite a leishmaniose tegumentar, mas a visceral sim. Na verdade, ele não é um reservatório da leishmaniose tegumentar, mas da visceral sim. Então isso pode te deixar um pouco na dúvida, tá? Mas ela tá certa. O cão infectado ele tem um papel importante na manutenção do ciclo de transmissão quando ele se torna um reservatório. Vamos ver a última, tá? A gente acertou então V, F e a última vamos ver se é verdadeiro ou falso. O ACE deve orientar a limpeza dos ambientes, a redução de matéria orgânica e o uso de coleiras impregnadas em cães como medidas preventivas reconhecidas. Aí sim, gente. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, tá? Qual é a opção então? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Opção letra B. Fechado? Vamos seguir? Opa, já dei a resposta, mas isso aqui também ficou muito fácil, né, gente? Olha só. O agente etiológico causador da leptospirose é uma bactéria aeróbica obrigatória do gênero Leptospira, do qual se conhecem atualmente 7 espécies patogênicas, sendo a mais importante a Leptospira interrogans. Qual é o principal transmissor da leptospirose e qual a sua forma de transmissão? Gente, a gente sabe que é o rato, tá? Todas as outras questões, A fala de gato, a B fala de rato, aí você tem a C de mosquito prego, D de bicho barbeiro e a E de mosquito, a Aedes aegypti. Interessante que o texto seguinte, ele sempre está falando alguma coisa certa, né? Por quê? A urina do rato que causa a doença, perfeito? Não é mordida do rato, não é pulga do rato. Tranquilo? Leptospirose, então, que é o grande problema da urina. (29) Durante uma capacitação para equipes de vigilância, discutiu-se a identificação de doenças emergentes no território. Considerando o conceito e a característica desses agravos, assinale a alternativa correta. Gente, o que é uma doença emergente? A gente falou de zoonose emergente. É a mesma coisa, tá? A zoonose emergente é aquela zoonose que não era comum em algum determinado lugar e passou a acontecer. A doença emergente é aquela que não acontecia em determinado lugar e passou a acontecer. Isso significa o quê? Que o nosso gabarito é letra C, perfeito? Todas as outras vão ter algum tipo de erro. Olha só, por exemplo, a gente fala da letra A. É uma doença considerada emergente somente quando apresenta aumento rápido no número de casos, independentemente de já ser conhecida pela comunidade científica. Isso daí, na verdade, a gente determina como epidemia, tá? B. Doenças emergentes são aquelas já conhecidas, mas que retornam após longos períodos de ausência. Nesse caso, a gente está falando de doença reemergente, tá? D. Para ser considerada emergente, uma doença precisa obrigatoriamente ser causada por parasita. Nada a ver, né? E aí, uma doença emergente apenas quando deriva de mutação viral. Gente, também não. Nada a ver, tá? Vamos lá, então? Seguindo, sem dúvidas, tudo bem? 30. Sobre a aplicação de inseticidas no controle do Aedes aegypti,
Assinale a alternativa correta. Opção A, a aplicação residual. O que é aplicação residual? Aquela que é feita nas paredes, perto de reservatórios, né? É indicada para bloqueio imediato da transmissão em surto, sendo realizada prioritariamente por UBV, Unidade Básica Veicular. Gente, de jeito nenhum, tá? A gente usa o UBV para fazer a dispersão espacial de inseticida, que mata insetos adultos, voadores, tá? Então, não. Residual, ela é indicada para isso daí sim, mas quem faz aí é o próprio agente de combate a endemias, tá? A B, por sua vez, a aplicação diz aqui, ó, a aplicação espacial é medida inicial de controle. Não, a espacial é complementar e suplementar, tá? Dispensando a eliminação de criadouros. Aí piora tudo, né? Fala o quê? Não, se eu fizer a aplicação espacial, não precisa eliminar criadouro, né? Quando tiver uso de adulticida. De jeito nenhum, precisa sim, tá? C. A aplicação residual pode ser utilizada em pontos estratégicos com pulverização em superfícies e o produto recomendado associa clotianidina e deltamitrina. Gente, essa é certa. Ah, Caio, mas a gente não ouviu falar, não lembro disso, clotianidina ou deltamitrina. Calma, basta você saber que as outras duas, a outra está errada, olha só. A aplicação espacial atua sobre formas imaturas do vetor. Pô, é a forma imatura que a aplicação espacial atua? Não. A gente está atuando contra formas adultas da doença. Perfeito? Vamos lá, então. Opção certa, letra C. Fechado? Tranquilo? Vamos seguir, então. 31. No contexto das atividades de campo, um agente de combate às endemias realiza ações educativas em uma comunidade com alta incidência de doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya. Durante uma reunião com os moradores, o agente orienta sobre a importância da eliminação de criadores do mosquito Aedes aegypti, além de incentivar práticas sustentáveis relacionadas ao manejo adequado de resíduos e ao cuidado com o ambiente. Considerando o papel da educação ambiental nas ações do ACE, assinale a alternativa correta. Perfeito? Vamos então falar de educação em saúde por parte do ACE. Opção A. A educação ambiental deve ser realizada apenas em momentos de surtos? Não, né, gente? Não sendo necessária em períodos de normalidade epidemiológica, de forma alguma, tá? Vamos dar um xizinho para lembrar que isso daqui está errada? Está errada, né? A educação ambiental ela acontece sempre. As ações educativas devem priorizar exclusivamente a aplicação de inseticidas sem necessidade de envolvimento da comunidade? De jeito nenhum, a comunidade ela precisa se envolver. Perfeito? O controle de vetores é responsabilidade exclusiva dos órgãos públicos, não cabendo à população participação nas ações preventivas? Completamente errado. O poder público ele estimula a comunidade a participar, tá? D. A educação ambiental envolve a conscientização da população sobre práticas que reduzam riscos à saúde, promovendo a participação ativa e prevenção de doenças. Aí sim, gente, temos nosso gabarito, letra D. Perfeito? Vamos seguir? Essa é muito rápida e direta, né? Já bota até a certa aí para vocês. Doença parasitária que comumente é conhecida como doença dos caramujos. É chamada de esquistossomose. Caramujo é o vetor? Não. Caramujo é um reservatório intermediário. Quando ele dispersa os parasitas na água, eles, quando entram em contato com a pele, eles penetram ativamente a pele e contaminam o indivíduo, tá? Então, a doença parasitária, que é chamada de doença dos caramujos, é a esquistossomose, tá bom? 33. O agente de combate às endemias, ACE, auxilia a equipe de atenção básica a monitorar agravos de notificação compulsória no bairro. A infecção pelo Zika vírus em gestantes é um agravo de grande relevância epidemiológica, devido ao risco de, ou seja, quem tem Zika tem um risco especial, né? A gestante que tem Zika tem um risco especial. Qual é esse risco? Desenvolvimento crônico de insuficiência renal e hepática na mulher adulta? Não. Ocorrência de microcefalia e outras anomalias do desenvolvimento neurológico no recém-nascido? Sim. Acabou, gente. Achamos o nosso gabarito. Letra B. Fechou? Vamos ver as outras, né? Paralisia flácida? Não, nada a ver, né? Transmissão hereditária do vírus para as próximas gerações da família? Que isso? De jeito nenhum. Complicações hemorrágicas no sistema gastrointestinal da gestante infectada? Também não, tá? Vamos seguir. No processo de trabalho das equipes de atenção básica, a educação em saúde é um pilar da promoção à saúde.
Sobre a execução de ações educativas pelo agente de combate às endemias e pela equipe, assinale a alternativa correta. Opção A. Devem ser realizadas de forma vertical, com imposição de regras sanitárias estritas. Será? Será que é isso? B. Acontecem somente dentro da unidade básica de saúde. Somente aqui sendo apenas disfarçado, né? Não sendo facultativo orientar nas ruas. De jeito nenhum, tá? Essa daqui também está errada. C. Devem valorizar o saber e a experiência da população, promovendo a mobilização e a autonomia do indivíduo e da coletividade. Lindo, tá aqui. É isso aqui sim. Excluem o trabalho intersetorial com escolas. Excluem? Não, gente, incluem, tá? Não só escolas, como igrejas e creche, qualquer outra coisa que tiver para a gente conseguir fazer um trabalho intersetorial interessante. Tá aí. Devem ser direcionadas apenas à população que contraiu doenças graves, sendo facultativas as medidas preventivas. Gente, se você não pegar esse bizudo apenas, você vai queimar muito a mufa com questão que nem tem como queimar a mufa. Perfeito? Então, a opção certa é a letra C, tá? Realizada de forma vertical, com imposição de regras sanitárias estritas, gente, não dá para fazer isso. Lembra que eu falei para vocês que o ACE não tem poder de polícia? Se não tem poder de polícia, não tem poder de lei, ele não tem como forçar nenhuma barra, nem forçar nenhuma regra, tá? Ele pode orientar muito bem, mas ele não vai conseguir forçar absolutamente nada. A presença de animais de companhia nas residências envolve a prática da guarda responsável. Sobre as ações de controle de populações de cães e gatos e o papel do agente de combate às endemias, analise as assertivas abaixo. Essa daqui vai dar um pouco de confusão, talvez, mas vamos lá. São 3 assertivas que a gente tem. 1. O estímulo à guarda responsável reduz a exposição dos animais a infecções e impede que vivam soltos nas vias públicas. Sim, né, gente? Essa 1 tá certinha. 2. A vacinação antirrábica deve ser oferecida para cães e gatos, pois atua como bloqueio do ciclo urbano da raiva. Perfeito, também está certinho, tá? 3. A eutanásia dos cães infectados pela raiva é o método legal adotado pelo SUS para controle. Essa daqui que é grande sem vergonha da brincadeira. Por quê? A letra A, ela já vem com a opção certa, gente. Essa daqui também está certa. Só que como ele está falando de controle de população, a gente lembra, falou isso algumas vezes, até nas questões que a gente resolveu durante o curso, que o quê? Não existe eutanásia para controle de população, mas existe eutanásia sim para cães infectados pela raiva. Cães e gatos infectados pela raiva, eles vão passar sim pela eutanásia, porque isso é um método legal, perfeito? Mas agora, se tem muito cachorro, cachorro saudável, ou cachorro sem raiva simplesmente, não está tão saudável assim, mas não tem raiva, né? A gente não vai matar esse cachorro para controlar a população, de jeito nenhum, de jeito maneira. Bacana? Perfeito? Então, a opção certa é a letra A, mas você tem a letra D ali flertando com a verdade, né? Por quê? A gente muitas vezes vai ser tentado a marcar a D como certa, acreditando que a eutanásia não acontece em nenhuma hipótese. Não, eutanásia não existe na hipótese de controle de natalidade, de população, tá? Mas quando se trata de controle de animais infectados, aí sim a eutanásia serve. Fechado? Opção, então, letra A. 36. O ACE, ao realizar visitas domiciliares, percebe que muitas famílias armazenam água de forma inadequada, o que aumenta o risco de doenças transmitidas por vetores. Nessa situação, as ações tomadas pelo ACE devem ser exceto. Opção A. Orientar os moradores sobre medidas de prevenção como armazenar água tampada e eliminar criadouros. Opa, certinho. A gente não quer o que está certo, a gente quer o que está errado. B. Promover a mobilização comunitária para a manutenção de hábitos preventivos e cuidados ambientais. C. Registrar informações sobre riscos encontrados e encaminhar a equipe de saúde. D. Divulgar o nome das famílias que não seguem orientações para pressionar a comunidade. E E. Realizar educação em saúde, enfatizando higiene, limpeza e prevenção de endemias. Gente, está tudo certo, exceto o quê? A D, né? Tá bem descarado aí. A gente não divulga o nome da família que não está seguindo as orientações, tá? Não existe isso de pressão popular, não dessa forma, de jeito nenhum. Isso aí já é falta de ética, beleza? Não pode fazer isso. Vamos lá. Questão grandona para vocês, hein? Opa!
Durante visita de rotina em bairro com alta incidência de dengue, o agente de combates a endemias identificou que muitos moradores não eliminavam criadouros, apesar de campanhas educativas tradicionais. Em reunião com líderes comunitários, constatou-se que a população desconfiava das orientações oficiais, pois não havia diálogo sobre dificuldades reais de saneamento no território. Ou seja, você tem ali o agente de combate às endemias falando e o povo não ouvindo, mas não fazendo aquilo que ele falava, tá? Diante disso, o ACE propôs construir um plano de ação de forma compartilhada, valorizando os saberes locais, identificando barreiras coletivamente, envolvendo setores como educação e infraestrutura e fortalecendo a corresponsabilidade entre poder público e comunidade. Após 6 meses, houve redução de 45% da incidência de dengue e a comunidade passou a manter as ações de forma autossustentável. Ou seja, depois de 6 meses não precisou mais a gente ficar falando tanto para não deixar água parada. O pessoal mesmo viu que estava dando certo e pronto. A partir disso, então, eu não preciso mais ficar reforçando isso na comunidade. Considerando princípios de mobilização social em saúde, qual foi o fator crítico que diferenciou essa abordagem das campanhas tradicionais anteriores? Opção A. A desconfiança inicial dos moradores não influenciou o processo, uma vez que campanhas educativas tradicionais funcionam adequadamente quando realizadas com regularidade. Não é isso que o texto está dizendo, o texto está falando completamente diferente disso. Não adianta ficar falando se você não ter ali não tiver um tipo de conexão com a tua clientela, tá? AB, que é o nosso gabarito. O reconhecimento dos saberes locais e a construção conjunta das soluções fortaleceram a corresponsabilidade e legitimaram as ações, favorecendo adesão e sustentabilidade comunitária. Gente, essa questão é bem complexa, né? A gente precisa ler e interpretar. Vamos ver as outras opções. C. A queda de 45% ocorreu exclusivamente pela intensificação do uso de inseticidas. Como que fala isso, gente? Não fala isso em momento nenhum. Lê e interprete, tá? Não tem como marcar C de jeito nenhum. O diálogo horizontal com a comunidade retardou a implementação de ações e explicou o motivo pelo qual os resultados só foram observados após 6 meses. Que isso, gente? Não. O diálogo horizontal ele não retardou. Na verdade, ele adequou a implementação. A inclusão de setores como educação e infraestrutura não contribuiu para o processo, pois o controle da dengue é uma atribuição exclusiva do setor saúde. Gente, de jeito nenhum, não tem nada a ver isso, tá bom? Dentre as atividades dos agentes de combate às endemias, estão aquelas relacionadas à vigilância de animais ciantrópicos. Assinale a alternativa correta em relação ao tema. Então a gente quer saber o quê? O que é ciantropia, né? Ciantropia é a habilidade que certos animais silvestres, de mamíferos até insetos, possuem de frequentar o ambiente urbano e as habitações humanas, muitas vezes veiculando doenças. Já está aí o nosso gabarito, tá? Mas vamos ver as outras. Entre os animais ciantrópicos mais comuns podemos destacar barata, sim. Aranha, não. Mosca, não. Mosquito, talvez. Pulga, não. Carrapato, também não. Pombo, também não, talvez, tá? A gente tem ali a barata sendo uma cabeça de chave, bem como o rato, tá? Mas, na verdade, o restante não se encaixa nisso. O mosquito se encaixa, perfeito, mas a aranha, principalmente, mosca, pulga e carrapato, não, tá? Outros que, embora menos frequentes, exigem atenção, como cães e gatos domesticados. De jeito nenhum, tá? O cão e o gato não são ciantrópicos, eles são domésticos. Dengue, febre amarela, chikungunya, raiva, leptospirose, tuberculose e sarampo são algumas doenças transmitidas pelos animais ciantrópicos. Não. Leptospirose raiva não é. Raiva pode ser, na verdade, né, no caso do morcego, mas tuberculose e sarampo, de jeito nenhum, tá? Animais ciantrópicos são aqueles os quais o homem cria e cuida com finalidade de companhia, cães, gatos e pássaros, entre outros. Produção de alimentos ou transporte, galinha, boi, cavalo, porcos, entre outros. Não, isso daí são os domésticos mesmo, tá bom? Então, nosso gabarito tá ali. Tá, esqueci daí, perdão. A sinantropia é conceituada como doença transmitida de animais para humanos e humanos para animais. Não é isso não, tá, gente? É o que está definido ali na A que a gente já leu. A 39, bem legal, ó. A dengue é uma doença febril aguda causada por um arbovírus do gênero Flavivírus, transmitida principalmente por mosquitos do gênero Aedes. No Brasil, os principais vetores são Aedes aegypti e Aedes albopictus.
A doença pode apresentar diferentes formas clínicas, variando desde quadros leves até formas graves com manifestações hemorrágicas. O conhecimento dessas características é essencial para orientar ações de vigilância e controle. A gente associa aí coluna A e coluna B. Já coloco a resposta toda para vocês, tá? Vamos lá. Olha como é que ele coloca o que é dengue clássica. É a forma mais comum da doença, caracterizada por febre, dores musculares e articulares intensas, geralmente com baixa letalidade. Aí, ó, o que ele fala ali que são os arbovírus? É o vírus transmitido por artrópodes, como mosquitos pertencentes ao gênero flavovírus, tá? Então, gente, já está na pergunta a resposta. Esse número 1 não tem como não ser a segunda. Aí a 2 ali, ó, que é o vetor da dengue. Quem é o vetor? É o mosquito. O Aedes aegypti ou Aedes albopictus, tá? Lendo a questão, você já tem as respostas quase todas. Forma grave da doença é quem? É a febre hemorrágica do dengue, ou a dengue hemorrágica, perfeito? E por último, os sorotipos do vírus da dengue, que são os DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4, tá? Tá aí, tranquilo? A nossa resposta então fica 3, 1, 2, 4, 5, que vai dar pra gente a letra A, 3, 1, 2, 4, 5. No âmbito da saúde pública, em relação ao saneamento básico, assinale a alternativa incorreta. Ó, contribui para a preservação de doenças ao melhorar as condições ambientais da população? Sim, o saneamento básico ele faz isso. Refere-se à preservação ambiental sem relação direta com a saúde humana? Opa, não tem relação direta com a saúde humana? Sei não, hein? Acho que isso aqui está errado. Vamos ver as outras. Envolve ações como abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos? Sim. Reduz riscos à saúde ao controlar fatores ambientais que favorecem doenças? Sim, também. Está relacionado à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida, que é exatamente a promoção da saúde, né? Sim, também. Gabarito, letra B. Perfeito? Ficam dúvidas ainda? Ou não? Acredito que não, né? Vamos lá. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica de importância epidemiológica no Brasil, causada pelo Mycobacterium leprae. A detecção precoce, o tratamento oportuno e o acompanhamento dos contatos são estratégias fundamentais para interromper a cadeia de transmissão e prevenir incapacidades físicas. Nesse contexto, o agente de combate às endemias atua na orientação da população e no apoio às ações de vigilância em saúde. Considerando esses aspectos, assinale a alternativa correta. Opção A. A hanseníase é uma condição hereditária sem relação com agentes infecciosos identificáveis, não exigindo ações de vigilância, diagnóstico precoce ou acompanhamento de contatos. De jeito nenhum, né, gente? A hanseníase é transmitida principalmente por via respiratória, em contato próximos e prolongados com pessoas não tratadas. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e a vigilância de contatos são essenciais no controle da doença. Achamos o nosso gabarito. Perfeito? Então, vamos fechar aqui a A como errada. A B é certa. O tratamento da hanseníase não interfere na transmissão da doença e nem na prevenção de incapacidades físicas, tendo apenas finalidade sintomática. De jeito nenhum, é finalidade curativa mesmo. O tratamento da hanseníase não interfere na transmissão da doença, nem na prevenção de incapacidades físicas, tendo apenas finalidade sintomática. Gente, não, tá? A finalidade dela é curativa, perfeito? Então essa daqui está errada. D. A transmissão da hanseníase ocorre exclusivamente por meio de objetos contaminados, sendo desnecessário o acompanhamento de contatos próximos ou domiciliares. Errado, gente. Então só tem um gabarito aqui pra gente mesmo, né? Nada que deixa dúvida. Letra B é a opção certa. Perfeito? Vamos seguindo? 42. O controle de vetores é uma das principais estratégias de prevenção de doenças transmissíveis no Brasil, sendo o agente de combate às endemias um dos responsáveis por essa ação no território. Sobre o Aedes aegypti e as doenças a ele relacionadas, assinale a alternativa correta. Opção A.
A fêmea do Aedes aegypti é o agente responsável pela transmissão da dengue, da chikungunya e do zika, pois necessita de repasto sanguíneo para o desenvolvimento dos ovos, podendo adquirir e transmitir o vírus ao se alimentar em hospedeiros infectados. É isso mesmo, tá? A fêmea ela não nasce com o vírus da dengue, ela pica alguém que está com a dengue e a partir desse momento ela passa a transmitir também a dengue, tá bom? Letra B. O Aedes aegypti transmite o vírus da dengue por via horizontal, por meio da picada da fêmea, e também por via vertical, com a transmissão comprovada da fêmea infectada para seus ovos em todas as suas gerações subsequentes. De jeito nenhum, né, gente? Nenhum mosquito nasce já com o vírus da dengue, tá? É isso que está dizendo. Então não é, tá? Até agora o gabarito A tá forte. O Aedes aegypti reproduz-se preferencialmente em grandes coleções de água, como rios, córregos e reservatórios naturais. É outro mosquito que faz isso, né, gente? Não é o da dengue, não. Sendo ambientes domésticos com água parada uma forma secundária de criadouro, associada à ausência de saneamento básico. De jeito nenhum. A prioridade do Aedes aegypti é colocar os ovinhos dele ali dentro da nossa casa, em pequenas quantidades de água, água que a gente fala que está parada, fechou? Rio e córrego não é para o mosquito da dengue, tá bom? D. O Aedes aegypti é um mosquito silvestre que habita preferencialmente áreas de mata, sendo encontrados em ambientes urbanos somente durante os períodos de seca, quando a escassez de água no habitat natural força a sua migração. Não é isso não, tá, gente? De jeito nenhum. Não tem nada a ver isso daí. Tá? Então, nosso gabarito tá ali, ó. Letra A, certinho. 43. A febre amarela é uma doença infecciosa imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. Sobre a febre amarela, é correto afirmar: opção A, a doença é causada por uma bactéria. Já começou errando, né? É bactéria, gente? Não, é vírus, tá? Transmitida por mosquito. Sim. Possui 2 ciclos de transmissão, urbano e silvestre. Tá quase tudo certo, filho, mas tu falou que febre amarela é na bactéria e não é bactéria não, tá? No ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, Aedes aegypti, infectados. E no ciclo silvestre, os transmissores são os mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros Haemococcus e Sabetes os mais importantes. Beleza, faz todo sentido, tá? É isso, é por aí mesmo, tá? Os principais sintomas iniciais da febre amarela são febre de início súbito, dor no corpo, dor nas costas, calafrios, náuseas e vômitos, cefaleia, fadiga e fraqueza. A maioria dos pacientes que não melhora desses sintomas avança para a forma mais grave da doença e vai a óbito. Também não é assim, tá, gente? As formas graves dela, quando a febre amarela fica grave, apresenta esses sintomas, mas não são todos os pacientes que vão ser graves, não. E nem a maioria deles, tá? A minoria, na verdade, fica grave. Perfeito? Então, essa daqui está errada só por isso. Nas regiões urbanas, os macacos são os principais transmissores da doença para os seres humanos. Gente, o macaco ele não transmite doença para a gente. Ele é quase um termômetro biológico natural. Quando o macaco ele começa a morrer perto da gente, na área urbana, significa que está perto do ser humano ser contaminado também, tá? A opção certa, então, é a letra B, beleza? O mosquito que bota ovos aí em água corrente, em córregos, em leitos de rios, em grandes reservatórios, aí no caso é o Haemococcus ou Sabetes, tá? Eles aí são responsáveis por isso, que a gente falou na questão anterior, né? Vamos seguir? O controle de escorpiões em áreas urbanas deve seguir práticas de manejo recomendadas pelas autoridades de saúde. Quais das seguintes práticas é recomendada para o controle populacional de escorpiões? Gente, muito fácil isso daqui, mas tem uma pequena pegadinha, tá? Opção A, pulverização frequente de inseticidas em áreas urbanas? De jeito nenhum, né? Nunca inseticida pulverizado livremente vai ser uma solução, tá? B, extermínio de insetos nas áreas ao redor das casas? Faz sentido, né? A gente falou que tem que remover os insetos. Mas vamos lá, vamos seguir. C, colocação de armadilhas de veneno químico em toda a área urbana? De jeito nenhum. Olha o problema que isso aqui ia causar, né? Os animais que iam morrer por conta desses venenos químicos, tá? Então vamos lá, a gente está com uma duvidazinha aqui nessa B, né? A gente falou uma coisa disso, lembra? Que a barata atrai o escorpião, enfim. Manutenção de quintais limpos, remoção de entulhos e folhagens e vedação de frestas e ralos. Bacana, muito bonito também, tá? E limpeza das áreas externas apenas, ou palavra do mal, ó, após o aparecimento de escorpiões. Não, isso aqui tá errado. Tem que limpar antes para justamente o escorpião não aparecer. Tem que estar sempre limpo, tá? Gente, o gabarito é letra D. Por quê?
Quando se faz a manutenção de quintal limpo, remoção de entulho, de folhagens e tudo mais, aí você tem não extermínio de insetos nas áreas ao redor das casas, mas eles simplesmente não vão aparecer. Não tem nada que interesse o inseto nesse contexto, tá? Então a gente tem que lembrar disso, para não ficar com dúvida que não precisa existir. Perfeito, gente? Tamo aí, então. Trabalhadores da área da saúde podem estar expostos a riscos à saúde. Por isso, é importante os cuidados com a saúde e segurança no trabalho. A exposição a agentes como vírus e bactérias é considerada um tipo de risco, o que, gente? Biológico, né? Vírus e bactérias a gente fala que é bichinho. Se é bichinho, é vida, é biológico, tranquilo? Então, gabarito, letra B, não tem nem muito o que pensar a respeito disso. As últimas aqui eu peguei um pouco mais leve, né? Vamos lá. Considere a descrição abaixo sobre um dos componentes da vigilância em saúde. A pontinho pontinho é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de se recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Bacana. Quem é essa pessoa aí? Quem é o ator dessa frase? Tá? É vigilância em saúde ambiental, vigilância de situação de saúde, vigilância epidemiológica ou vigilância de saúde do trabalhador? É vigilância epidemiológica, né? Com quem a gente mais trabalha. Lembra, a epidemiologia ela sempre vai buscar a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Perfeito? É isso. Vamos a 47. Em uma visita a uma residência, o morador pede ao agente de combate às endemias informações sobre o histórico de saúde da vizinha, alegando que ela pode estar com dengue e ele tem o direito de saber. Olha só que petulância desse morador, né? O agente, com acesso ao sistema da unidade de saúde, conhece a situação da paciente, ou seja, ele pode responder. Diante do pedido, o que o agente deve fazer? Opção A, informar o morador que, por cortesia e amizade, ele compartilhará os dados. De jeito nenhum, né, gente? Falta de ética do caramba. B, agradecer a preocupação, mas explicar que, por ética e sigilo profissional, não pode divulgar informações pessoais de terceiros. Tá aí a nossa, tá? Olha assim, que doideira. Repassar a informação verbalmente sem deixar registros para preservar a vizinha. Vai falar, mas a gente está querendo preservar, né? Só na teoria mesmo. E D, consultar a equipe de vigilância epidemiológica e repassar os dados se autorizado. Jamais, gente. Não se cumpre ordem errada, não se cumpre ordem absurda. Tá? Então, você, mesmo que a vigilância ordene que você faça isso, você não vai fazer, tá bom? Eles não vão ordenar. É muito perigoso quando a gente trata de dados pessoais sensíveis de indivíduos, como questão de saúde. Tá? A gente tem a Lei de Proteção Geral de Dados que fala a respeito disso. Perdão, repetir aqui. 48. Como se denomina quando uma doença atinge um grande número de pessoas em uma área grande geográfica? Gente, surto é o quê? É dentro de uma escola, de uma igreja, de uma faculdade, de uma creche, quando muita gente fica doente dentro de um ambiente desse. Caso é um caso, uma pessoa doente. Endemia é a quantidade normal ou esperada de casos de uma determinada doença em uma determinada região. Agravo, não, né? O problema decorrente da doença, o agravo. O que a gente tem, na verdade, é uma epidemia. Lembra que a gente falou do EPI, que é acima? Então, se é acima do caso esperado, a gente diz que está atingindo um grande número de pessoas e a gente determina que isso daí é uma epidemia. Apesar de não estar com a melhor das definições no comando da questão, a epidemia é o único que pode se encaixar aí, tá bom? Não, nenhum outro vai conseguir se encaixar bem. Agora, a frequência habitual de uma doença em uma área geográfica específica em um determinado tempo corresponde a uma A, endemia, B, patologia, C, pandemia, D, epidemia ou E, pestilência. Gente, é a A, acabamos de falar, né? O que é endêmico é aquilo que é uma frequência habitual, comum, esperada, tá? 50, para fechar. De acordo com os conceitos ligados à zoonose, o animal que utiliza recursos de áreas antrópicas, ou seja, de seres humanos, de forma transitória, em seu deslocamento, como via de passagem ou local de descanso, ou permanentemente, utilizando como área de vida, classifica-se como
Animal removido, animal silvestre exótico, animal silvestre nativo ou animal sinantrópico? Tá aí, gente, é o nosso tal do animal sinantrópico. Perfeito? Fechamos por aqui. E aí, como que você se saiu? Como é que ficou o teu desempenho? Se ficou ruim, volta, anota aí o que ficou ruim, que você não conseguiu entender. E a gente vai estar sempre aqui para poder ajudar você, tá bom? Espero de verdade que você esteja estudando, esteja levando isso a sério, para você conseguir o melhor resultado dentro da sua prova de agente de combate às endemias, tá? Obrigado pela atenção, obrigado por ter ficado aqui comigo. Deus te abençoe e siga firme nos estudos.